história, né, em qualquer país que você vá analisar a sua economia, e que hoje enfrenta um desafio gigantesco, que é a transformação digital. Então, orientandos do professor Issa, a Carolina do Vale, o Huang Yu, a Juliana Beatriz, a Larissa Fontana e o Leonardo Argentin. E orientandos meus, o Gustavo André Marques, a Jussi Maria Gonçalves, a Luana Rocha da Silva, a Luísa Chiesa e o Robson Araújo. Eles foram nossos orientandos durante o ano 2020, e isso aqui é um reflexo do trabalho que eles realizaram, da pesquisa feita e também da nossa pesquisa em particular. Ok? Então, a pergunta nossa de pesquisa foi assim: como é que a transformação digital contribui com as empresas de varejo e consumo? Isso norteou toda a nossa pesquisa. Perfeito? O professor Issa fala agora do marketing de relacionamento. Então, o professor Sidney fez aí a introdução, eu vou dar continuidade falando do marketing de relacionamento. Então, no trabalho, né, a pesquisa, ela procurou levantar algum suporte teórico sobre alguns temas importantes, né, que iam ao encontro da resposta da pergunta que o professor Sidney fez, né? Como é que a transformação digital ajuda a desenvolver o varejo? E, na verdade, a coisa partiu sempre, ou partiu de entender como que o marketing de relacionamento ele poderia ajudar no desenvolvimento do varejo. E aí, no final, a gente tenta achar a relação entre a transformação digital e o marketing de relacionamento. Então, o construto teórico começou desse tema, marketing de relacionamento. Os alunos fizeram um levantamento profundo sobre o tema. A gente tem aqui os principais extratos desse levantamento, falando que o marketing de relacionamento é um processo contínuo de identificação e criação de valores para os clientes, que a implementação de programas de relacionamento são um caminho bem-vindo para que as empresas consigam a fidelização desses clientes. A questão de fidelidade no cliente do varejo passa por dois caminhos. Primeiro, conquistar os clientes para a loja e conquistar o cliente para a marca. Então, são dois esforços distintos que precisam ser feitos para que o varejo tenha clientes fiéis. E as empresas inteligentes medem a satisfação dos clientes, né, com regularidade. Não adianta você fazer todo um esforço estratégico, tático e não conseguir levantar qual foi o efeito desse esforço. Então, a importância de você medir sempre se o cliente está satisfeito ou não com aquelas ações. Como é importante você desenvolver programas de relacionamento para fidelizar o cliente, então, um dos destaques que foi dado para a parte teórica do trabalho foi a questão do desenvolver esses programas. Então, o que está por trás do desenvolvimento dos programas de relacionamento? Então, você tem algumas etapas importantíssimas: identificar os clientes-chave, designar alguém, um gerente, um responsável, para gerenciar esse relacionamento com esses clientes-chave, desenvolver uma clara descrição das tarefas dos gerentes responsáveis por cada grupo de clientes, indicar um gerente geral para supervisionar todos esses gerentes de relacionamento, e cada gerente de relacionamento deve desenvolver um plano de longo prazo e um plano anual de relacionamento. Quer dizer, não basta você dizer só que tem um relacionamento com o cliente. Esse relacionamento ele tem que estar embasado num planejamento, de tal forma que todas as ações ali sejam conscientes, sejam planejadas, tenham começo, meio e fim.
Era para o William ter feito uma fibra, duas fibras. Um dos aspectos importantes num programa de relacionamento e numa estratégia de marketing de relacionamento são os vínculos que você vai criar entre clientes e empresas, né? Esse vínculo, ele depende, o estreitamento, ele depende muito do tipo de programa que você implementa com o seu cliente e, principalmente, da frequência com a qual você se relaciona com esse cliente. Esse vínculo ele pode ir simplesmente de um vínculo estrutural, que é aquele vínculo onde você se relaciona de uma forma a disponibilizar para o seu cliente um equipamento e ele fica à mercê desse equipamento para ir trabalhando com você, né? Na verdade, esse é o vínculo máximo. O vínculo estrutural é o último, perdão, né? O vínculo estrutural é um dos vínculos mais fortes que tem. É aquele em que o fornecedor entrega para o cliente um equipamento e o cliente fica preso a essa estrutura, né? Ele percebe um custo de mudança muito forte, muito alto. Então, na verdade, os vínculos começam com um vínculo de opção zero, que é aquele relacionamento de dia a dia, que não é aquele vínculo forte, é o vínculo transacional. Depois você tem um vínculo de valor. O que seria o vínculo de valor? Aquele em que o cliente começa a perceber valor nas suas ações, e esses vínculos vão se estreitando à medida que o cliente comece a perceber que o fornecedor ele é fundamental para ele, né? É um fornecedor que entrega realmente valor, até que se chega num vínculo estrutural. O que é importante a gente perceber aqui é que esse estreitamento de vínculo, ele não se dá da noite para o dia, né? A gente tem aqui uma chamada lealdade do cliente, ela é função do valor recebido e do valor percebido por esse cliente. Então, na verdade, à medida que a gente vá aumentando, aqui no sentido anti-horário, o estreitamento dos laços, até chegar no vínculo estrutural, é que o cliente vai se tornando cada vez mais, entre aspas, dependente do fornecedor. E essa é uma ideia de se estabelecer um vínculo forte e poderoso com o cliente. Em suma, o que uma empresa quer com uma estratégia de marketing de relacionamento é fazer com que o cliente suba uma escada denominada de escada de fidelidade. Desde o momento em que esse cliente é simplesmente um prospect, aquele cliente que, na verdade, ainda não é cliente, né? Aquele que a empresa ainda está procurando, e à medida que ele faça uma primeira compra, ele se transforma num shopper, né? Num comprador. À medida que ele já vá fazendo algumas compras ao longo do relacionamento com o fornecedor, ele se torna um cliente eventual. Se essas compras se tornarem regulares, ele se torna um cliente regular, mas onde ele já apresenta um vínculo mais afetivo com o fornecedor dele, até se tornar um cliente defensor, né? E muitos chamam esse cliente aqui de advogado. É o advogado da marca, aquele que espontaneamente fala bem da marca daquele fornecedor. É aquele que indica aquela marca incondicionalmente. Então, de novo, esse é um processo que demora bastante tempo, muitas vezes exige altos investimentos, mas é aquele processo que vai tornar e vai trazer a fidelidade efetiva do cliente. E, no vácuo disso tudo, você identifica, né? O trabalho foi em busca também de elementos que trazem resultados dentro dessa filosofia do marketing de relacionamento. E aí, o trabalho trouxe algumas estratégias para que esses resultados fossem positivos, né? Primeira estratégia é reter clientes rentáveis.
de nada adianta você ter uma base de clientes enorme se grande parte desses clientes não trouxerem rentabilidade. Então, muitas vezes, isso parece até uma heresia no marketing, né? Dispense clientes não rentáveis. Não, os clientes não rentáveis podem estar sugando recursos da sua organização. Então, identificar quais são os clientes rentáveis, né? Correr atrás, obter os clientes rentáveis, torná-los satisfeitos, retê-los e ampliar essa retenção, né? Ampliar esse vínculo com os clientes rentáveis. Dentro dessa estratégia de resultados, né? O atendimento ao cliente visa trazer ou identificar que os clientes têm poder nessa relação, né? Então, quando você está atendendo um cliente, é importante saber que os clientes têm um poder de barganha, principalmente por meio de um maior acesso à informação. Hoje os clientes estão totalmente informados sobre os pontos fortes, os pontos fracos do seu produto, sobre os concorrentes, e hoje eles se encontram numa posição um pouco mais confortável porque as leis hoje o defendem, né? Hoje você tem a defesa do consumidor consolidada e, portanto, quem está atendendo o cliente precisa saber que o cliente passa a ter um poder de barganha maior e precisa levar isso em consideração no relacionamento que tem com ele. Ainda dentro do atendimento ao cliente, é fundamental o fornecedor, a empresa, entender o que o cliente quer das empresas, né? E um dos aspectos fundamentais, né, que se sabe, é que o cliente busca na qualidade do seu relacionamento. Ele busca qualidade do relacionamento do fornecedor com ele. Daí a importância de se reforçarem os serviços de atendimento ao cliente, que é algo que vem ocorrendo, nasceu lá nos anos 80 e cada vez mais vem se aprimorando, principalmente com o desenvolvimento da tecnologia. Muito bem, falando em tecnologia, eu passo a bola agora, a conversa para o professor Sidney, que vai fazer uma abordagem sobre a transformação digital. No fundo, veja, o que nós vamos comentar com você é assim, que transformação digital é algo que envolve principalmente pessoas, e não é só tecnologia. Você promove uma mudança na empresa como um todo. É outro negócio. Então, é isso que precisa ficar claro para nós logo de saída. Você tem um novo modelo de negócio quando você acopla nele a transformação digital. Então, não é simplesmente colocar programas, máquinas, meios digitais. Não é isto. Você muda a organização como um todo ou você não tem sucesso. Ok? O próximo, isso, por favor. Veja, o que esse pessoal hoje está usando? Todo esse pessoal de varejo está usando a internet das coisas, está usando a inteligência artificial, está usando robôs, drones, está se usando veículos autônomos. Então veja, as estratégias digitais em ambiente físico permitem uma nova integração do cliente no dia a dia. Então isso é uma experiência diferenciada. Quantos de nós hoje queremos perder tempo dentro de um supermercado? Quantos de nós estaríamos dispostos a ir a uma agência de turismo para receber uma passagem? Nós não estamos dispostos mais a fazer isso. Nós não temos tempo para isso. Ok? Quantos de nós queremos passar numa concessionária de automóveis e verificar quais são os modelos que estão disponíveis? Não. Eu verifico isso via internet e, a partir daí, eu vou à concessionária basicamente para fechar o negócio. Porque eu já fiz a minha opção, já escolhi modelos, já escolhi opcionais, já vi as faixas de preço, muitas vezes eu negociei até mesmo possíveis descontos. E a partir daí, sim, eu me locomovo até lá para ter uma visão física daquele automóvel. Tá? Então, é isso que a gente está
comentando, é isso que a gente constatou no mercado. A tendência desse mercado varejista é isso, ok? O próximo, por favor, Issa. Eu posso mandar uma mensagem do seu celular para minha mãe? Olha, quais são os... Oi? Eu acho que nós temos alguém com o microfone aberto, é isso? Acho que sim. Gente, quais são os benefícios da transformação digital? Primeiro, o uso de dados. Quando você tem dados disponíveis e você tem processos para transformar os dados em informações, você começa uma melhoria dos processos administrativos, dos processos operacionais. E você muda as práticas da organização. Outra coisa, você melhora a experiência que o cliente tem. Você tem um suporte maior para ele. Você inova nos canais de vendas, você inova na loja física, você cria mais valor para o cliente. E a experiência de compra se transforma em algo muito melhor, em algo, por vezes, se a pessoa gosta, até mesmo prazeroso, né? E você tem novas oportunidades de mercado, já que você começa a entender melhor o que o cliente procura e como procura. Isso é importante. Então, isso dá novas oportunidades. Por quê? Porque você, no final das contas, você está entendendo mais o que é que provoca a satisfação do cliente. Perfeito? Vamos falar um pouquinho sobre a mudança. A mudança que a gente te fala não é de tecnologia. A tecnologia vem mudando. As empresas de tecnologia estão aí, ativas à beça, patenteando milhares de processos, de invenções dia a dia. A mudança é da liderança. Ter uma mentalidade diferente. Para quê? Para que considerar a tecnologia como melhoria do negócio, gerar valor, se conectar com o cliente da melhor forma possível. A transformação digital está ligada, sim, à criação de valor, à experiência com os clientes, parceiros, funcionários, e não é só a inclusão de tecnologia no processo. Você pode incluir tecnologia no processo e o relacionamento pode ser péssimo com o seu cliente. Não é isto que fará diferença no seu negócio. Então, a grande diferença no seu negócio está nessa mudança da liderança. Como é que ela, no final das contas, ela trabalha com a sua equipe. E a sua equipe é muito maior do que funcionários. A sua equipe inclui parceiros. Eu preciso de parceiros confiáveis para que a transformação digital funcione. Eu preciso ter benefícios tais que a transformação digital traga isto também para o meu parceiro. Se eu tornei a minha operação mais econômica, o meu lucro é maior, a lucratividade do meu parceiro tem que ser maior, para que a gente continue parceiro. Se não for um ganha-ganha, eu não tenho esse parceiro do meu lado. O professor Issa fala um pouquinho agora do CRM. E a gente comenta com você o seguinte, que o relacionamento se digitalizou. Vamos lá? Ok, professor, obrigado. Então, dando continuidade, né? Na verdade, vocês devem estar estranhando, né? O CRM, Customer Relationship Management, já é uma ferramenta, é mais do que uma ferramenta, é uma filosofia de relacionamento implantada nas empresas já há um bom tempo. Na verdade, o destaque que se dá aqui é que, com a digitalização, essa ferramenta ela se tornou mais poderosa, né? Nesse sentido, um conceito de CRM, conjunto de práticas, estratégias de negócio e tecnologias focadas no cliente, reforça a ideia de que o CRM não é só uma tecnologia. A forma como você pratica o relacionamento, a forma como você registra essa relação ao longo de uma vida com o cliente, registrando transações e, principalmente, utilizando a tecnologia que está à sua mão para transformar isso em negócios, em mais negócios, né? Em suma, o que o CRM traz ou permite às empresas, e mais especificamente nesse trabalho, as empresas de varejo? Gerenciar as interações com os clientes.
Quais são os hábitos dos clientes? Quanto eles costumam comprar, pagar, com que frequência? Você consegue, por meio dessa e de outras informações disponíveis no seu banco de dados, nesse sistema, antecipar as necessidades e desejos dos clientes, de tal forma que eles vão sempre enxergar em você um ditador da moda, alguém que sempre esteja atendendo às suas necessidades de antemão. O CRM ajuda você a otimizar a rentabilidade, porque te permite concentrar nos produtos que sejam mais rentáveis, aqueles que são mais vendidos. Te permite, naturalmente, com isso, promover um aumento das suas vendas, te ajuda nas campanhas de captação de novos clientes, porque te fornece mais informações. E nessas campanhas, você pode, por exemplo, oferecer mais produtos, mais serviços que interessem mais aos clientes. É a ferramenta que vai te dar esse tipo de informação. E você pode, lá no seu mix de produtos, ter mais bens e serviços que são desejados por seus clientes. Então, você sabe que você tem determinados tipos de clientes que gostam de determinados tipos de produtos. Então, nada melhor do que uma ferramenta para te mapear os gostos de cada tipo de cliente, você poder atender cada segmento, cada nicho de mercado que você costuma atender. Professor Sidney fala um pouquinho sobre a metodologia dos trabalhos que foram pesquisados. Veja, nós usamos uma pesquisa exploratória qualitativa. Nós queremos falar com gente que estava inserida no varejo e na transformação digital. E foi isso que nós conseguimos. Pesquisa exploratória por quê? Porque nós não tínhamos visto até aquele momento grandes pesquisas sobre o assunto. Não quer dizer que nós tenhamos feito uma pesquisa grande, mas ela foi suficientemente abrangente para a gente estar aqui com vocês, né? Então nós aproveitamos isso, aproveitamos e falamos com gente que dirige transformação digital dentro do varejo, com gente que dirige o varejo, adotou a transformação digital, e com gente que não adotou a transformação digital e tem lá seus pequenos problemas hoje. As entrevistas foram semi-estruturadas, de modo que a gente gerou uma oportunidade bastante grande do entrevistado conversar, expor a posição dele, o que é que causava para ele dificuldade, onde foi que ele chegou. Um dos trabalhos foi feita a análise de conteúdo, uma análise mais interpretativa pelo Flick, e uma análise de cunho mais positivista, mais de categorias e tudo mais, que foi via Bardan. Nós usamos os dois autores. Eu usei o Flick, o Issa trabalhou com a Bardan, e nós cruzamos essas duas coisas naquilo que nós chamamos de análise de resultados, né? Aonde foi, afinal de contas, que nós chegamos, o que foi que nós constatamos. Então, o professor Issa fala um pouquinho agora da análise de resultados. Muito bem. De maneira geral, né, de uma forma bem pontual, eu vou citar para vocês os principais achados da pesquisa, né? Não vou ler slides para vocês, mas de uma forma assim resumida, contar para vocês o que a pesquisa nos trouxe. Primeira coisa que ela nos mostrou, que para uma empresa de varejo conseguir a fidelização dos clientes, um dos caminhos importantes é fazer com que essa empresa gere experiências para o cliente. E o que seria gerar experiências para o cliente? Olha, o atendimento precisa ser um atendimento de qualidade e o produto precisa ser um produto de qualidade. Então, vejam, né? Às vezes você acha que para você gerar uma experiência para o seu cliente, você precisa plantar bananeira, ele precisa sair de lá feliz, é uma experiência. Não, nós estamos falando de coisas básicas, né? É fazer um atendimento de qualidade e fornecer produtos de qualidade. Então, são coisas básicas que, se você fizer direitinho, você já vai estar gerando uma experiência positiva e é um primeiro passo para você conseguir fidelizar o cliente. Uma coisa é consequência da outra, né? Ele tendo uma experiência positiva, ele vai sair satisfeito,
né? Então, a busca pela satisfação, ela deve ser incessante, né? Os clientes, eles têm expectativas, então, entender essas expectativas é o primeiro passo, e atender a essas expectativas é fundamental para que você não gere frustrações e gere satisfação no atendimento. Normalmente, quando a gente fala de fidelização de clientes, a tendência é você se concentrar no cliente. É claro, ele é uma parte fundamental, mas você não pode esquecer dos concorrentes. É muito importante mapear o movimento dos concorrentes, no sentido de entender o que eles estão fazendo para os clientes, que tipo de ação eles estão gerando para fidelizar os seus clientes, né? Pode ser que eles estejam fidelizando os clientes melhor do que o seu varejo está fazendo. Outra coisa importante é você medir resultados, né? De novo, não adianta você implementar programas, ter lá a filosofia do marketing de relacionamento, se você não tiver, por exemplo, um sistema de apuração de resultado de vendas. As vendas estão aumentando? É fundamental isso. Os seus questionários de satisfação e insatisfação funcionam? São aplicados com regularidade? Então, você precisa ter mecanismos de controle para saber se as suas ações estão dando resultado ou não. Outro elemento que se costuma esquecer são os funcionários de contato com o cliente. O varejista tem funcionários de frente que se relacionam com os clientes. Se esse funcionário não estiver preparado, devidamente treinado, provavelmente o que a gente chama de momento da verdade, que é o momento em que o funcionário interage com o cliente, ele vai ser um momento frustrante. Então, o que é importante, e não dá para se esquecer, é ter esse funcionário feliz. Portanto, é importante ter um bom relacionamento com esse funcionário e, acima de tudo, bem treinado para que ele passe a imagem da empresa de uma forma positiva. É esse funcionário que está em contato com o cliente que é a empresa naquele momento. O cliente enxerga a empresa por meio da imagem desse funcionário. E, para fechar, voltamos, esse achado foi achado no outro trabalho, num dos trabalhos, que reforça o primeiro achado que eu mostrei para vocês. Eu acho que o objetivo final é oferecer uma experiência incrível para o cliente. Você paga e não sente que está pagando. Então, vejam, é o reforço da importância de você criar uma experiência positiva, uma experiência diferenciada para o seu cliente. Eu entendo que hoje é uma experiência rápida e, através do mapeamento dos dados, a gente oferece uma experiência mais personalizada. Esse resultado, ele foi obtido por meio da pergunta mais específica sobre transformação digital. E aí eu deixo o professor Sidney para detalhar um pouco melhor para vocês esse achado. É muito interessante isso na pesquisa, no momento em que um dos gestores de um grande varejo diz o seguinte, que você tem que estar preparado. Preparado para quê? Para errar, para testar. Você tem que estar preparado para tudo, para não perder o time da transformação da tua loja, do teu negócio. Então, isso é importantíssimo. Veja, você não entra fazendo uma transformação no seu varejo, na sua loja, imaginando que aquilo vai ser um sucesso. Você vai ver a atenção que os seus clientes estão dando para aquilo, o quanto aquilo impacta, o quanto aquilo surpreende e enquanto aquilo garante o retorno do seu cliente para a próxima compra. Essa é a grande diferença. Então, transformação digital não é digitalizar para você reduzir custo. Reduzir custo é uma consequência. O que você tem que fazer é mudar os processos, mudar essa abordagem do cliente e como provavelmente, uma vez transformada, a sua loja terá um número muito menor de funcionários,
esse funcionário tem que ser muito melhor treinado. Ele tem que ter uma visão muito mais abrangente de qual é o negócio. E aí a gente volta à fala do professor Issa. É importante que você cultive o cliente como uma planta rara? Claro que é, mas você tem que cultivar o funcionário. Caso contrário, não adianta. Toda aquela eletrônica que você colocou no ar, todos aqueles programas, sites e tudo mais, as facilidades e acesso que você tem, eles morrem na resposta brusca de um funcionário, no funcionário não informado. Então, gente continua sendo a pérola do processo todo de negócio. Então, nós não estamos falando de tirar pessoas, nós estamos falando de alterar o comportamento de pessoas, mostrar que vale a pena. E essa mostra é dada pela consideração que você tem com o funcionário. Você preza ele como um grande ativo seu, mas não é um ativo tipo prédio, tipo veículo. Não. É um ativo vivo, que sonha, que tem desejos, que gostaria de uma carreira, que gostaria de ganhar melhor, que gostaria de promover o bem-estar da própria família. Então, é esse fulano que está envolvido com você. E é por ele que você, de alguma maneira, é responsável. Então, você faz a transformação digital para o cliente, para ele e para você. É um gigantesco tripé. Ok? Issa, considerações finais. Muito bem. Mudou para você, Sidney? Não, ainda não. Não? Eu saí da tela, só um minutinho que eu vou me encontrar aqui de novo, porque eu perdi a tela. Voltou? Voltou. Ah, ok. Obrigado. Vá para considerações finais. É outra, a tela 26. Ok. Tá. Obrigado. Okay. Obrigado. Então, para a gente encerrar, né? Quais foram os principais, as principais conclusões a que se chegaram esses dois trabalhos, né? Primeiro, o marketing de relacionamento, houve uma confirmação de que o marketing de relacionamento é uma estratégia essencial para o estreitamento do vínculo com o cliente. Quer dizer, então você não consegue fidelizar, estreitar os vínculos sem querer, aleatoriamente. Não, você precisa ter uma estratégia. E a estratégia do marketing que te direciona para esse objetivo, para essa meta, é o marketing de relacionamento, no sentido de melhorar, de uma maneira geral, o desempenho da empresa. Aumento de vendas, aumento de rentabilidade. Então, não é algo à toa, é algo que precisa ser planejado, é algo estratégico. O que mais a gente encontrou de importante nessa pesquisa, ou nessas pesquisas? As entrevistas com diretores, com gerentes, com os profissionais aí da área de marketing, vendas, TI, dos varejistas, confirmaram aspectos que estavam lá na teoria. Primeiro aspecto, a experiência para o cliente, a experiência gerada para o cliente, no que se refere à qualidade de produto e atendimento, é diferencial para você conseguir a fidelização do cliente. O atendimento das expectativas, variedade de produtos, promoção de entrega rápida de produtos, e a gente viu que esse aspecto na pandemia foi fundamental, a questão da entrega no mesmo dia, isso ajudou muitos varejistas,
muitos aplicativos a serem fidelizados durante esse período, isso nada mais é do que o reforço de algo que a gente percebe lá na teoria e a gente pode constatar aqui nestes trabalhos também. O monitoramento das ações dos concorrentes e a implementação de ações diferenciadas destes concorrentes também se torna um ponto essencial na busca pela fidelização do cliente. A medição dos resultados, a satisfação do cliente, a medição, saber se o cliente está satisfeito ou não, e a tomada de medidas para corrigir os erros, é outro ponto que apareceu assim e que deve ser destacado nessas considerações. E, por fim, o relacionamento com os funcionários de contato com o cliente. Esses funcionários insatisfeitos e despreparados, eles podem trazer uma consequência terrível nesse relacionamento e na quebra de uma fidelização com o cliente. Deixa o Sidney fazer os comentários finais. Do contato nosso com um CEO de um supermercado digital, ele foi o fundador, ele usou uma frase que nos tocou bastante e que ela está aí para vocês. Olha, para que você quer a transformação digital? Por que você implantou a digitalização na sua rede? Para tornar o meu negócio mais rápido, mais competitivo, mais interessante. Claro que a gente detalhou isso com ele. O mais rápido era fácil de entender. O mais competitivo, pela análise que ele fazia dos competidores no mercado, era fácil de entender. Mas e o mais interessante? Olha, o mais interessante é que eu tenho gente mais satisfeita trabalhando comigo. Gente que me para nos corredores, muitas vezes, para me apresentar ideias novas. Gente que me manda o WhatsApp, eu me comunico com eles dessa forma. E eu recebo críticas que eles ouviram dos clientes ou que eles intuíram que aquilo era um ponto de reclamação. Ok? Então, essa frase seria um gigantesco norte para a transformação digital do varejo. Tornar o negócio mais rápido, mais competitivo e muito mais interessante. Não é só a lucratividade, gente, é a perenidade. O que todo fundador quer, e a gente notava isso nele, era que o negócio transcendesse muito a vida dele. Ainda que ele seja uma pessoa bastante jovem, mas o plano é assim, deve existir para sempre. Ok? O próximo, Issa. Gente, muito importante para nós. Se você gosta de estar bem informado, você deve saber que nós precisamos de pesquisa. É a pesquisa que leva nós a termos um conhecimento rico. Então tá aí. Tem um formulário no Google Forms lá para que você preencha para nós, dê para nós rumos de pesquisa que nós precisamos tomar. Então, esse é o nosso único pedido para você, preencher um formulário, perfeito? E você nos ajuda e muito na nossa pesquisa. Você está se inserindo no nosso cabedal de pesquisa no momento que você responde a isso. O nosso agradecimento a todos vocês, nosso muito obrigado mesmo pela tua participação, por você ter colocado seu tempo aqui à disposição, independente de você estar recebendo horas complementares, ou coisa que vale. Você podia estar assistindo outra palestra, ou podia não estar precisando, nem querendo as horas complementares. Então, nós somos gratos a você pela presença aqui. Issa? Gostaria também de agradecer pelo interesse de todos, né? Por ter nos dado esses minutos aí de possibilidade de passar alguns conhecimentos que nós obtivemos, né? Por meio até também dos alunos, né? Por meio dos seus trabalhos, e de poder ter compartilhado isso com vocês. A gente se coloca à disposição para aqueles que tiverem interesse sobre o assunto e quiser discutir sempre algo mais, né? Eu, professor Sidney, estamos à disposição para nos aprofundarmos mais sobre o assunto e, quem sabe, virmos a fazer um trabalho, algum TCC dentro dessa linha também.
Muito obrigado a todos mais uma vez, novamente. Obrigado.